A paz do Senhor, professores, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, hoje com o momento pedagógico da classe de adultos. Comigo a professora Carla, paz do Senhor, Carla. Paz do Senhor, Manu, a paz do Senhor, professores, muito bom poder estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje trazemos para vocês algumas dicas, algumas sugestões para a lição de número 7, que vai falar sobre as naturezas humanas e divinas de Jesus. Carla, quais são os objetivos para essa lição? Bom, os três objetivos da nossa lição de número 7 são apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo, e identificar os perigos dessas heresias hoje. Isso. Com base nesses objetivos, essa lição a gente vê, né, o tema geral é em defesa da fé cristã. Então, ao longo das lições até aqui, até a lição passada, nós estamos vendo exatamente heresias que se levantaram contra a divindade de Jesus. E nessa lição, você vai ter a oportunidade também de trazer, né, dentro de uma nova heresia que o próprio esse comentarista traz, né? Então, dentro dessa perspectiva, qual sugestão, orientação você traz, Carla, para essa aula? Bom, nós percebemos aqui, já dentro dos objetivos, que nós temos nomes que provavelmente muitos dos seus alunos nem ouviram falar, nunca podem nunca ter tido contato, né, com esses nomes, que são essas heresias, esses ensinos distorcidos, né, da palavra de Deus. E aí, compartilhando com vocês esse slide, né, a minha sugestão é que vocês, se você tiver como fazer um slide, faça um slide. Se você não tiver como fazer, você pode fazer no quadro, na hora com seus alunos, pode fazer também numa cartolina e também ainda tem a opção de você fazer em casa e levar, né? Isso é tipo um exercício, tá? Para os seus alunos fazerem na sala de aula. A minha sugestão é que, como a gente vem falando, né, de um assunto, como eu falei, com nomes bem diferentes, com heresias que possam seus alunos nunca ter ouvido falar, eu acho interessante a gente fazer uma revisão no final sobre essas heresias que vão ser discutidas na nossa aula de número 7. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei tipo um exercício de correlacione com o nome das heresias que nós vamos estudar na sala, né? E aí, qual o ensino dessas heresias? E embaixo eu coloquei as refutações bíblicas. Poucas refutações, nós temos muitas. Você pode até pedir para no final que o seu aluno diga alguma referência bíblica, né, da refutação dessas heresias. Então, como seria aqui o exercício? Nós colocamos aqui as quatro heresias, né, que foram citadas na nossa lição, que é o nestorianismo, monofisismo, o quenoticismo e a mariolatria. E aí você já vai ter debatido com seus alunos durante, né, a apresentação da sua lição, no decorrer da sua aula, definindo por que que cada heresia trazia, qual era o ensino errado, quem foi a pessoa que introduziu, né, essa heresia. E aí nós vamos pegar essas quatro heresias e vamos fazer a correlação com o que elas pregavam, tá? Então vamos lá. O nestorianismo. As suas alunas, os seus alunos, né, da classe de homens e de mulheres, ou não sei se é junto a sua classe, vão ter que dizer qual era o ensino do nestorianismo, né? E nós vamos ter visto na nossa lição que o nestorianismo, né, que era o pensamento de Nestório, né, que era que defendia essa heresia, né? Dizia que as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Então, seria a última opção lá. Então, os alunos vão colocar o número um lá embaixo, tá? No monofisismo, nós já vamos ter aprendido, né, que essa palavra mono, que vem de único, e physis, que vem de natureza, tudo isso está na nossa lição. Vai ser a doutrina que afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza.
Então, a lição traz um exemplo bem interessante, fala do bronze, né, que diz que é uma mistura do cobre e do estanho. Então, o bronze nem é cobre, e nem é só estanho, né? Uma mistura dessas duas coisas. A gente pode trazer um exemplo para uma coisa mais do nosso dia a dia, de um carro híbrido, né, que é a álcool e a gasolina. Ele nem é só álcool e nem é só gasolina, né? Então, é uma mistura dessas duas coisas. Então, essa é a ideia do monofisismo, de que essas duas naturezas elas são fundidas. No kenoticismo, tá? Nós vamos ver que o kenoticismo, que essa palavra vem de keno, do grego, e significa esvaziar. Essa heresia, ela afirmava que Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Então, é como se ele não tivesse esses atributos da divindade dele. E a gente sabe que não, porque a gente vai ver na lição, e a gente tem várias passagens bíblicas onde Cristo perdoa pecados, onde ele faz milagres, e tudo isso mostra a sua natureza divina. Então, essa é a definição do kenoticismo, então seria lá a primeira opção lá de cima. Jesus se esvaziou de seus atributos divinos na encarnação. No último, né, que eu acho que possa ser o mais conhecido, que é a Mariolatria, que afirma que Maria é mãe de Deus. E essa da lição até nos traz, né, foi essa heresia que é adotada, né, pelo catolicismo romano, né, que usa esse termo de Maria como mãe de Deus. E aí esse tá bem claro aqui. Então, depois que os alunos fizerem essa correlação, nós podemos trazer as passagens, né? Eu trouxe alguns aqui, mas vocês podem ficar à vontade para pesquisar outros, olharem outros que estejam presentes também na lição ou que não estejam. E você entregar, falar para alguém ler, né? Mateus 8:2. E aí a gente vai ver qual heresia que está combatendo. A gente está vendo aqui que Jesus ele recebeu adoração. Então, quem é digno de receber adoração é somente aquele que é Deus. Então, trazendo mais essa questão da divindade, né, dele. Perdoou pecados, lá em Lucas 7:48, mostrando também a divindade, né, de Deus de Jesus, desculpa. No Salmo 90, capítulo 2, que fala da eternidade de Deus. Então, se Deus é eterno, como que Maria pode ser mãe de Deus, né? E Romanos 9:5, que vai falar dessa questão que Deus ele é perfeito tanto na humanidade dele como na divindade dele. Então, ele não é só homem e nem é só Deus, né? Ele tem essa perfeição em todos esses dois aspectos, tanto humano quanto divino. E João 1:1, né, que fala que o Verbo se fez carne, e João 1:14, trazendo também que Jesus é homem. Esse Verbo que se fez carne, ele também é Deus. E aí vocês podem incrementar com outras referências, trazer esse debate, né, para a sua sala de aula. Com tantas heresias que, como eu falei no início, podem até nem seus alunos terem ouvido em algum momento ou terem estudado, e aqueles que conhecem, que eles possam compartilhar aquilo que eles já ouviram falar sobre essas heresias. E eu achei interessante trazer essa recapitulação do assunto, por ser um assunto que tem muita coisa a ser dita, né? Pode ser algo bem novo para os alunos. Isso mesmo. E já eu, né, trago assim uma sugestão, né, uma dinâmica, mas com base nas que nós trouxemos ao longo das lições até agora, né, na lição, principalmente na lição número 6. Então, a minha sugestão é que você pegue, você pode, se tiver quadro, né, na igreja, na classe, você pode dividir o quadro em duas etapas, né, que é verdadeiro homem, tá? E verdadeiro Deus, certo? Seria esse primeiro. Ou, né, você pode levar justamente em cartolina, enfim. Mas de forma que as alunas, né, pudessem ter acesso, tá? Seja para escrever, né? Seja aí para colar, aí você vê. E a ideia é que elas apresentem, porque
As lições até agora, nós vimos, principalmente na lição de número 6 essa defesa, né, que Jesus é Deus. Já na lição de número 5, né, a gente vimos, né, a encarnação do Verbo. Então, ao longo dessas lições, é, Deus é trino. Então, a gente foi vendo alguns aspectos, tá? Então, com base nas lições que elas viram até agora, temos muito subsídio, principalmente quem teve aí todas as aulas, para apresentar algumas características. E aí, você vai botar lá esse quadrozinho, né? Seja no quadro mesmo, físico, ou em papel, em cartolina, tá? E vai botar verdadeiro homem, verdadeiro Deus, verdadeiramente Deus. E aí você vai perguntar que características, passagens bíblicas trazem que Jesus ele foi verdadeiramente homem. Aí elas vão falar, né? Fome, Mateus 4:2, que ele chorou, João 11:35, e aí vai trazendo essas referências. Isaías 53:7, ele sofreu injustiça. Lucas 23:34, ele perdoou. Marcos 6:34, a compaixão. Mateus 4:1 ao 11, a tentação. E Lucas 22:42, a submissão à vontade do Pai. Então, isso mostra, né, algumas das características aí que nós passamos também, né, que o torna aí verdadeiramente homem. E já verdadeiramente Deus, né, nós temos Lucas 23:46 e 24:6, né, falando que ele ressuscitou. João 10:30, eu e o Pai somos um, falando sobre a unidade. João 2:1-11, que ele realizou milagres. E aqui no realizou milagres, né, elas podem falar, seja na classe de senhoras, seja na classe dos senhores, pode falar muitos, muitos milagres, né? Por exemplo, a divindade, né, se revelando através da transformação da água em vinho, da multiplicação dos peixes, das curas, né, no paralítico, no cego de nascença. Então, há várias referências que elas podem trazer e por fim, né, o que Carla citou aí no final, João 1:14, que é o verbo se fez carne. Então, esses são alguns dos aspectos. E aí, tanto você pode trazer para a classe em si, né, apresentar. Eu acho que para apresentar essas passagens, essas referências, a classe dos senhores é excelente, né? Aí, pastores, diáconos, presbíteros. Então, e já das senhoras, pode levar, mas aí você pode levar um complemento, que já pode ser a passagem, né, com para elas consultarem a referência e ver qual passagem vai ficar em qual quadro, né, em qual coluna aí, tá bom? Então, essas são as nossas dicas e sugestões para a aula de hoje. Além disso, você pode estar trazendo um resumo, né, no início aí da lição sobre as lições que já passaram. Nós estamos já na metade aí, né, para chegar até a lição 13. Então, você pode trazer esse pequeno resumo que vai justamente refrescar, que vai trazer à memória aquilo que você, professor, e os outros professores da classe já citaram, já mencionaram, e torna mais dinâmica essa aula. Essas são as nossas sugestões para a aula de hoje, né? Esperamos ter contribuído. Carla, suas considerações finais. Bom, eu vou bater mais uma vez aqui na tecla que eu sempre tenho batido e que faz parte até da conclusão da nossa lição, né, onde o comentarista fala que em muitos momentos nós vamos nos deparar com doutrinas inadequadas e que nós precisamos, né, estar preparados. A melhor maneira da gente se proteger desses ensinos é conhecermos aquilo que nós acreditamos. Então, esse trimestre nós estamos tendo o privilégio, né, de conhecer essas heresias e nos aprofundarmos na palavra de Deus, no combate a essas heresias. Nós não podemos é, perceber, né, a presença de uma heresia se nós não conhecemos a palavra de Deus. Então, que a cada dia nós possamos mergulhar, desejarmos de cada dia mais e mais aprendermos a palavra do Senhor. Isso mesmo. E, né, aqui a verdade prática, ela traz muito bem. Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Então, é reafirmar esta verdade.
Agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade, pela confiança, e a você, professor, por nos acompanhar, né? Que você continue, que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue aqui nos ajudando, né? Participando, deixando seus comentários e que você tenha uma excelente aula. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor.